conformados. Então não entenda mal quando a gente fala sobre esse tema inconformados, quando a gente fala que vamos falar e ministrar, que nós devemos ser inconformados. Não entenda como uma ingratidão. Não entenda como aquela pessoa que é inconformada, reclamona, murmuradora, o tempo todo está murmurando, reclamando das coisas. Não é nada disso. Mas, na verdade, meu querido, quando a gente fala de inconformado, a gente está pensando justamente no texto que a gente leu aqui. Começando daqui, que diz assim: não vos conformeis, não sejam conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Romanos 12:2 está dizendo para nós sermos pessoas inconformadas com este mundo, com os sofrimentos deste mundo, porque muitas vezes nós vamos ver situações aqui nesta mensagem nessa noite, muitas vezes as pessoas se acomodam a um sofrimento, a uma vida de pecado, a uma vida errada. Muitas vezes as pessoas se acomodam, por exemplo, às vezes em relacionamentos abusivos. Muitas vezes as pessoas se acomodam com um parente que está vivendo no pecado, e a gente passa a falar: é normal, deixa para lá. Né? Muitas vezes a gente se conforma, por exemplo, e a gente começa a cantar aquela música assim: caminhando eu vou para Canaã. Se você não quer ir, não impeça-me, caminhando eu vou para Canaã. Está dizendo assim: eu estou indo para o céu. Se você não quer ir, eu me conformo de você ficar aqui na terra, ficar aqui, ir para o inferno. Não, meu irmão, você nunca pode se conformar como, por exemplo, uma pessoa da sua família que não serve a Deus, que não conhece a Deus. Não se conforme enquanto essa pessoa não tiver a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Não se conforme com a sua vida, que às vezes é uma vida que não está agradando a Deus. Não se conforme, não se acomode numa vida que não agrada a Deus. Não se acomode a uma vida de derrota. Então, meu querido, o inconformado, primeiro, a pessoa que é uma pessoa inconformada, nesse sentido que eu estou falando aqui, inconformado com esse mundo, inconformado com o sofrimento, inconformado de viver uma vida rasa na presença de Deus. A pessoa que é inconformada, primeiro, essa pessoa entende que com Deus ela pode ir além. Com Deus a gente pode melhorar sempre, meu irmão. Com Deus a gente pode, como a Bíblia diz no Salmo 108, versículo 13, a Bíblia diz assim: em Deus nós faremos proezas. O que é proeza? É algo fora do normal, ou seja, em Deus você vai alcançar, vai realizar coisas fora do normal, coisas incomuns, coisas sobrenaturais. Isso é proeza. É algo fora do normal, é algo difícil de ser realizado. Proeza é alguma coisa que é difícil, e às vezes tem aquelas situações na nossa vida que a gente olha assim, e isso é difícil demais. Outra hora a gente olha assim e fala assim: não, isso é impossível para mim realizar. Mas a Bíblia diz, se você for lá no dicionário, você vai ver a definição de proeza, exatamente isso aí, algo difícil de ser realizado, mas a Bíblia diz que em Deus nós faremos proeza. Amém, meu irmão? Então o inconformado, ele entende que com Deus ele pode ir além. Com Deus, meu irmão, você pode ser um marido melhor. Com Deus, minha irmã, você pode ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Com Deus você pode ser um filho melhor. Com Deus nós podemos ir além, meu irmão. O inconformado acredita que Deus tem sempre mais. Deus tem sempre mais para nós, irmãos. Não é ser ingrato, falar assim, ficar reclamando, murmurando. Mais uma vez vou dizer aqui, mas a pessoa que é inconformada no sentido bíblico é aquela pessoa que ela é grata
por tudo que Deus tem feito na sua vida, mas essa pessoa sabe que Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Tão inconformado, meu irmão, ele acredita que Deus tem sempre mais. Se você olhar para a vida de Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, de 7 a 11, a Bíblia diz que Moisés tinha uma intimidade tremenda com Deus, a ponto de, a Bíblia diz assim, falava Moisés face a face com Deus, como qualquer um fala com seu amigo. Moisés tinha intimidade com Deus, ele conhecia a Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele acostumou-se a ver Deus realizando coisas tremendas na vida dele, através da vida dele. Ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu Deus fazer jorrar água da rocha, ele viu Deus mandar o maná durante 40 anos, todos os dias o maná caía. Ele viu Deus fazer coisas tremendas. Mas a Bíblia diz que, numa certa passagem, que o povo tinha pecado contra Deus. E aí Deus fala assim, eu não posso, Moisés, ir no meio desse povo, porque eu não suporto o pecado desse povo. Se eu for no meio desse povo, Moisés, eu vou ter que destruir esse povo por causa do seu pecado. Eu não posso. Eu vou mandar o meu anjo com você, Moisés. Eu vou enviar o meu anjo, você não vai estar sozinho, você vai ter a minha proteção. Ninguém vai tocar em você, Moisés, vocês vão chegar lá em paz, vocês vão chegar lá em segurança, tranquilo. O meu anjo irá com vocês, mas a minha presença não, Moisés. E aí Moisés, lá no versículo 15, todo mundo conhece bem esse texto, de Êxodo 33, versículo 15, Moisés fala assim, se a tua presença não for conosco, Deus, não nos faça sair deste lugar. Sabe o que Moisés estava falando, irmãos? Depois dele ter tanta experiência com Deus, ele estava dizendo, olha, eu não quero só a tua proteção, Deus. A maioria de nós íamos ficar satisfeitos de Deus falar assim, olha, eu estou enviando um anjo. Imagina você, meu irmão. Se Deus falasse com a gente assim, olha, Zé Carlos, hoje lá no culto, eu não vou estar presente não, mas vou mandar o meu anjo lá, Zé Carlos. E os irmãos estariam talvez até adorando o anjo aqui, que não é para ser adorado, estaria chorando porque estaria vendo o anjo, o pastor também, empolgado com o anjo. Mas aí Moisés fala assim, Deus, eu não quero o anjo. Eu não quero a proteção do Senhor somente. Ele estava dizendo, eu não quero a tua bênção somente, Deus. Tem muita gente, irmãos, que se contenta com apenas a bênção de Deus. Deus fala assim, ó, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou fazer você ficar rico, tudo que você colocar as mãos, eu vou estar abençoando. Tem gente que fala, Deus, tá bom demais, Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente se satisfaz apenas com as bênçãos de Deus, irmãos. Mas Moisés está dizendo assim, eu não quero só a tua proteção. Eu não quero só a tua bênção. Eu quero, Deus, é a presença do Senhor conosco. É a presença de Deus, ou seja, Moisés era uma pessoa inconformada, não ingrata, ele não era ingrato com tudo aquilo que Deus fazia, mas ele sabia que se ele podia ter a presença de Deus, ele não precisava se contentar apenas com a bênção de Deus, com a proteção de Deus através de um anjo, mas ele sabia, não, eu sei que Deus deve estar querendo, eu preciso é da presença dele. E eu creio, meu irmão, que Deus se alegrou tanto com essa atitude de Moisés. Imagina, porque Deus, ele entendeu, olha, Moisés, ele não está só interessado. O dia eu comecei a pregar rápido assim, numa igreja fora, o pastor falou assim, falou para mim, calma pastor, você tem todo o tempo, pode ficar à vontade, não precisa ter pressa não. Mas eu fico imaginando Deus, irmãos, porque Deus entendeu que Moisés não estava só interessado no que Deus podia fazer por ele. Não estava só interessado na proteção de Deus. Não estava só interessado em vencer os inimigos, porque Deus estava mandando o anjo para estar com ele. Deus entendeu, não, Moisés não está querendo só o meu...
falar na nossa linguagem aqui. Seria um pai que entendia assim: o meu filho não está querendo só o meu dinheiro, só os meus presentes, mas o meu filho prefere a minha presença. Olha só, meu irmão. Olha só, eu entendo Deus aqui. Alegria do coração de Deus, porque Deus estava entendendo assim que Moisés não estava querendo só os presentes dele. Moisés não estava querendo só o dinheiro de Deus. Moisés estava querendo, era a presença de Deus que era importante. E a coisa mais importante, meu irmão, na nossa vida é a presença de Deus. A pessoa pode estar enferma, mas se a presença de Deus está lá, meu querido, você vai vencer a enfermidade. Você pode estar sem dinheiro no bolso, mas se você tiver a presença de Deus, meu querido, isso não vai te afetar e deixar você tristinho e de biquinho, se você realmente ama a Deus de verdade, quer a presença dele. Então Moisés queria a presença de Deus, mas Moisés ainda queria mais. Aí Deus fala: tá bom, meu filho, eu vou com você nessa jornada. E Deus continuou indo com Moisés, como ele tinha vindo até ali naquele lugar. A Bíblia diz que todos os dias, quando o povo de Deus acampava ou saía uma coluna de fogo durante a noite, e durante o dia era uma nuvem. Deus vinha em forma de uma nuvem durante o dia, ou de uma coluna de fogo. Ou seja, Deus tinha vindo com eles até ali. E aí Deus então fala assim: não, meu filho, eu vou continuar a jornada com você. A minha presença irá com você, Moisés. E Deus vai com Moisés ali, a presença de Deus com Moisés. Mas Moisés queria mais. Ele foi ficando íntimo de Deus. E Moisés fala assim: agora, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver o Senhor. Estou satisfeito com a proteção do Senhor, com as bênçãos do Senhor, com a presença do Senhor. Mas eu quero conhecer mais um pouquinho do Senhor. Eu quero ver a tua face. Agora Moisés está dizendo: eu quero mais, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Então, meu querido, inconformados são gratos por aquilo que Deus fez até aqui. Mas pessoas inconformadas, elas querem mais, porque elas sabem que Deus tem mais para dar, Deus tem mais para fazer na vida delas a cada dia. Amém, meu irmão? Você quer mais de Deus na sua vida? Em nome de Jesus. Você está inconformado com a vida que você está levando? Ah, pastor, eu louvo a Deus que Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, mas eu queria mais de Deus. Quem não quer, irmãos? Quem aqui pode dizer assim: pastor, eu já tenho uma vida de oração que eu não quero nem orar mais, pastor, eu já tenho orado demais. Pastor, eu tenho tido experiências com Deus que eu nem quero mais ter experiência com Deus. Eu já tenho tido experiência demais, eu já conheço demais de Deus. Não, meu irmão, a gente tem que sempre desejar mais de Deus, porque Deus tem mais para dar para nós, amém? Eu só lembrei de uma situação aqui, quando um dia eu falei assim: já chega, Deus. Eu não quero mais chorar. Quando eu fui no encontro com Deus lá em Valadares, alguns anos atrás, com alguns irmãos aqui da igreja, foi tão intenso, irmãos, foi tão intenso, que teve um momento que eu falei com Deus: não, já chega, Deus. Eu não quero mais chorar, não, mas chorei tanto. Mas não é chorar de tristeza, meu irmão, não é chorar de angústia, é chorar na presença de Deus, é sentindo Deus, é vendo a presença de Deus ali na minha vida, naquele lugar, Deus falando comigo. Teve um momento que eu falei assim, só a única vez que eu lembrei: Deus, já chega, tá bom demais já, Deus, pode parar um pouquinho. Então, meu irmão, mas inconformados são gratos, mas querem mais, porque Deus tem mais para dar. Inconformados não questionam, mas confiam inteiramente em Deus. Deus, irmãos, não é para ser questionado, é para ser obedecido. A palavra de Deus, quando Deus fala alguma coisa com a gente, não é para a gente questionar Deus, mas é para a gente confiar que Ele vai estar conosco. E eu peguei uma pessoa aqui que Deus chamou para um grande desafio, para enfrentar um exército enorme. E aí Deus chama esse homem, depois de uma certa relutância, ele atende o chamado de Deus, fala assim: eu quero que você vá lá lutar contra os midianitas. Era uma multidão, um exército numeroso.
E aí esse homem chamado Gideão, está lá em Juízes capítulo 7, de 3 a 7, você vai ver isso aí, que eu vou falar aqui. Aí ele tinha 32 mil soldados, para enfrentar um exército que era muito maior em número do que os soldados dele. E aí Gideão, ele é essa pessoa inconformada que não questiona Deus. Questionou no comecinho do chamado, mas uma vez que ele viu que era Deus, nunca mais Gideão questionou Deus, meu irmão. Quanto mais você conhece Deus, mais você tem que parar de ficar questionando Deus. Se entregue ao propósito de Deus. Quando Deus fala no seu coração, através da palavra, ou através de, seja da forma que for, através de alguém. Às vezes você até entende que Deus está te direcionando, falando com você de alguma forma. Não questione, meu irmão, só abre o seu coração e fala: amém, Deus. Faça como a Maria. A Maria não entendia nada. Lembra da Maria? Quando Deus chamou Maria, uma moça virgem, e fala assim: ó, Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo, e você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho, e tal, e tal. O que Maria falou? Ela questionou? Ela falou, só perguntou assim: como será isso, Senhor? Vai ser assim, Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo, e tal. E aí ela fala assim: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Meu irmão, pessoas inconformadas não questionam Deus. Elas confiam inteiramente em Deus. Gideão era esse homem, ele tinha 32 mil soldados. E aí Deus fala assim: Gideão, tem gente demais com você, Gideão. Fala para os covardes e os medrosos que podem voltar para casa, podem ir embora. Eu acho interessante demais isso aqui, irmãos. Por que Deus faz isso, meu irmão? Porque covardes e medrosos, eles iam atrapalhar aquele exército. Eles iam começar a murmurar, eles iam começar: eu estou com medo, eles são maiores que nós, são mais fortes que nós, o número maior que nós, do que a gente. Eles iam atrapalhar tudo, meu irmão. Por isso que Deus fala assim: fala para os covardes e medrosos para ir embora. E aí sai todo mundo. E fica apenas 10 mil. Sai 22 mil, vão embora de uma vez. Fica apenas 10 mil soldados. E aí depois Gideão fala assim, Deus fala com Gideão: ainda tem gente demais, Gideão. Agora fala para aqueles para eles descerem e beber água. Aqueles que forem meio relaxados assim, chegar, jogar a arma de lado para beber água, você pode mandar para casa. E aí foram embora mais 9.700, Gideão ficou com apenas 300 soldados. E aí Deus fala assim: com esses 300 aí, Gideão, que você vai vencer a guerra. E com aqueles 300, irmãos, Gideão venceu a batalha, venceu aquela guerra contra um exército sobremodo numeroso demais. Mas, meu querido, olha, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto, é que Gideão apenas confiou em Deus. Em nenhum momento Gideão falou assim: ô Deus, o senhor enlouqueceu, Deus? O senhor está doido da cabeça? Nós já somos número menor que eles. O senhor ainda fala para mim mandar o povo embora ainda? Em nenhum momento, meu irmão, Gideão reclamou, murmurou. Ele apenas confiou em Deus. E às vezes a gente tem que aprender isso, meu irmão. Não reclamar, não ficar murmurando pelos cantos, mas confiar apenas em Deus. Porque pessoas são inconformadas, elas não reclamam, elas não murmuram, elas confiam em Deus. Amém? O inconformado não abandona Jesus, não abandona a igreja, não abandona o pastor, né? O inconformado. E aí eu lembro de Pedro, quando Jesus pregou uma mensagem muito dura, né? Daqui a uns dias nós vamos começar a falar de João, de novo, o Evangelho de João. E aí Jesus pregou uma mensagem que muita gente não entendeu, né? Jesus começou a falar assim: eu sou quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né? Você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, senão não tem parte comigo. As pessoas endoidou. Está maluco esse Jesus?
Jesus dá uma mensagem dura falando para eles assim: mas vocês têm vindo atrás de mim porque eu multipliquei pão lá aquele dia e agora vocês estão querendo encher a barriga de novo. Vocês vieram aqui só para comer, mas vocês não estão querendo compromisso comigo. Quando Jesus começou a falar assim duramente, a Bíblia diz que todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora, meu irmão. Eu imagino eu como pastor, né? Eu imagino assim o coração de Jesus, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia do propósito do Pai para a vida dele, porque na mesma hora que tinha uma multidão seguindo a Jesus, daqui a pouco só sobrou os 12 discípulos dele. E aí ele vira para os seus discípulos e fala assim: e vocês? Vocês também vão querer ir embora? Vocês também vão querer me deixar? Pode ficar à vontade, mais ou menos por aí. E aí o Pedro levantou, o inconformado Pedro levantou. Gente inconformada, meu irmão, não abandona o barco. Gente inconformada no sentido bíblico, meu irmão, não abandona Jesus, não abandona a igreja, não. E aí Pedro se levanta e fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, nós não vamos te deixar não. Nós estamos com o Senhor, Deus. Estamos contigo. E não é estar, meu irmão, como o pastor Mauro usou uma ilustração uma vez. A gente estava fazendo um trabalho assim, que cada igreja tinha que dar uma ajuda por mês e tal, para missões e tal, para um trabalho que a gente estava realizando. E o pastor Mauro, de Goiabeira, ele era o responsável. Aí ele foi e colocou uma mensagem lá assim. Um dia ele deu uma palavra e falou assim: tem muita gente aí, que as pessoas tinham prometido que ia ajudar, e depois não ajudaram nada. O pastor Mauro usou uma expressão assim: tem gente aí que está igual paraquedas de português. Hã? O paraquedas de português, o pastor Mauro que falou isso aí. O paraquedas de português é aquele que na hora que precisa dele mesmo, o camarada pula, o avião está caindo, aí o paraquedas fala assim: estou contigo e não abro. Não é esse não, tá, irmãos? Não seja como o paraquedas de português, não, né? Esteja de verdade, meu irmão. O inconformado, ele não abandona. O inconformado, ele não foge à luta, não, meu querido. O inconformado não abandona Jesus, não abandona a igreja, ele não abandona, não, meu querido. Mas ele está ali, olha, firme realmente. Quanto mais inconformado no sentido bíblico. Não é inconformado, murmurador, reclamão, não é nada disso não, meu irmão. É no sentido bíblico. Quanto mais inconformado, aquele que não se conforma com o mundo, mas ele está transformando a sua mente pela renovação do entendimento. A cada dia, esse inconformado, quanto mais inconformado, meu querido, mais firme com Jesus ele vai andar, ele vai estar. Amém, meu irmão? Seja um inconformado nesse sentido. O inconformado não se esconde dos gigantes. Aí eu vou falar de Davi. A Bíblia diz que, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, Davi estava lá, nem foi para a guerra, não tinha ido, ele não tinha idade. Os irmãos dele estavam na guerra, outros soldados na guerra, e ele chegou lá, e a Bíblia diz que se levantava o gigante Golias, e passava e desafiava o exército de Israel, e falava assim: ei, não tem homem aqui para me enfrentar não. Gritava, e aí a Bíblia diz lá no versículo 24, o exército de Israel, os soldados, fugiam e temiam. Eles tinham medo, se escondiam atrás das pedras, com medo daquele gigante Golias. Mas o inconformado, meu irmão, ele não se esconde dos gigantes, mas ele enfrenta os gigantes da vida, amém? Os gigantes são os problemas da vida, meu irmão. Tem gente que se esconde dos problemas. Tem gente que não enfrenta, não encara os problemas, não encara a realidade e vai empurrando com a barriga, meu irmão. Mas o inconformado, ele não se esconde, meu irmão. Mas ele enfrenta os gigantes. Aí Davi chega lá no versículo 32 de 1 Samuel 17, diz assim, ele fala com o rei Saul: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, rei. Teu servo, Davi está falando, eu irei
e pelejarei contra este filisteu. Ele vai lá e enfrenta aquele gigante. Ele era apenas um menino. Ele enfrenta o gigante, ele vence aquele gigante, meu querido, porque ele não se conformava. Quando ele olha para o exército de Israel escondendo, com medo de enfrentar aquele gigante, a Bíblia diz e mostra que Davi ficou inconformado e fala assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E ele encara o gigante, ele encara o problema, meu irmão. Resolve os seus problemas. Vai com Jesus na frente, mas resolve os seus problemas, resolve aquilo que tem que resolver, meu querido. Encara o gigante. Encara as dificuldades, meu irmão, porque pessoas inconformadas, eles sabem que tem um Deus Todo-Poderoso que é muito maior do que o gigante que nos afronta no dia a dia. Amém, meu irmão? Amém. Os inconformados não desistem de esperar o cumprimento das promessas de Deus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 25, tem um homem chamado Simeão. E a Bíblia diz que Simeão, ele esperava a consolação de Israel. O que é isso? Simeão, ele aguardava a vinda do Messias. E Deus revelou para Simeão, porque ele tinha essa fé no seu coração, ele tinha essa esperança no seu coração, ele esperava por essa promessa. Ele havia lido na Bíblia, profetas haviam profetizado, e ele sabia, não, um dia Deus vai enviar o Messias. E aí Deus fala assim: Simeão, pode ficar tranquilo, porque você não vai partir antes que os seus olhos vejam o Messias entrando aqui para ser apresentado no templo. Deus estava falando para ele: Simeão, fica tranquilo, porque você vai ver a minha promessa se cumprir, meu irmão. Pessoas inconformadas, elas não desistem de esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ela confia na promessa, ela sabe que na hora certa, no tempo certo, Deus vai cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Deus vai cumprir cada promessa dele, meu irmão. Cada promessa Deus cumprirá. E aí a Bíblia diz que quando Simeão pegou o menino Jesus nos seus braços, ele fala assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, meu querido, inconformados não desistem de esperar pela promessa de Deus. Seja qual for a promessa que Deus fez a você, meu irmão, ela vai se cumprir na hora certa, no tempo no tempo de Deus. Vai se cumprir a promessa na sua vida, amém? E o último ponto que eu queria meditar com você, sobre o maior inconformado. O maior inconformado, meu irmão, que existe, que já existiu, que existe e que existirá eternamente, né? É o próprio Deus. Ele é o maior inconformado. Ele é aquele que viu a humanidade perdida, viu os homens perdidos, caminhando como ovelhas que não têm pastor, como diz lá em Isaías 53. E ele não se conformou com essa situação do homem perdido, do homem caminhando errante pelo mundo, sem Deus no mundo. E Deus nunca se conformou, meu querido, e não se conforma em ver pessoas se perdendo. Por isso que João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nunca se conformou em ver as pessoas no sofrimento. Deus nunca se conformou em ver as pessoas perdidas, perecendo e indo para o inferno, meu querido. Deus nunca se conformou com isso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que
nenhum se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus nunca se conformou, meu irmão, em ver o homem perdido. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus não tem prazer na morte de alguém que morre sem Deus. E é triste, meu querido, quando alguém parte sem Deus, é triste quando alguém morre sem Deus na vida. Quando a pessoa não fez uma aliança com Deus, ou está afastada dos propósitos de Deus para a sua vida, é a coisa mais triste, meu querido. Quando eles chamam a gente como pastor lá, a gente vai. Mas é triste, a gente não tem muita coisa para falar daquela pessoa. Eu aprendi isso lá atrás, há muitos anos atrás. Um dia Deus falou comigo assim, uma pessoa que não temia a Deus, que vivia uma vida de bagunça, uma vida complicada. E alguém foi lá em casa, pastor, vai lá, porque o nosso pastor está viajando, não ajuda a gente lá. E aí ele falou assim, porque eu não sei o que falar, que a pessoa não temia a Deus. Se fosse um crente, eu ia fazer o culto, pastor, mas a pessoa não temia a Deus, vivia uma vida desregrada, de bagunça. O que eu falo lá, pastor? Aí Deus falou uma palavra no meu coração, e eu falei para aquele rapaz. Depois eu acabei indo mesmo fazer aquele culto, mas naquele dia eu aprendi. Deus falou assim, fala para ele falar dos vivos. Deixa quem morreu lá, não fala nada de quem morreu. Quando você me vê pregando num culto fúnebre, que eu não falar nada sobre a pessoa que está ali, pode saber. É porque às vezes a gente não tem essa convicção. Quando às vezes a gente conhece a pessoa, sabe que temia a Deus. Até mesmo quando aquela pessoa às vezes viveu a vida inteira, mas naqueles últimos momentos, às vezes Deus é tão bom, e aquela pessoa, alguém fala assim, pastor, quase no último momento, lá na última semana lá de enfermidade, alguém foi lá, falou de Jesus, ela entregou a vida para Jesus. Aí eu creio, meu irmão, se a pessoa entregou de verdade, eu creio que aquela pessoa está com Jesus. Agora, quando a pessoa morre numa morte estranha aí, matado, tentando matar o outro e tal, aí você fica assim, ai, eu não sei, Deus é bom, Deus pode ter tido misericórdia, eu não falo nada, porque eu não sei de nada. Então, meu irmão, porque a vontade de Deus, meu querido, Deus é inconformado com pessoas que morrem sem salvação. É por isso que a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Agora, quando morre um servo de Deus, sabe o que a Bíblia fala, meu irmão? Salmo 115, versículo 12, ou 112, versículo 15, diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Santos ali é aquela pessoa que teme a Deus, que entregou a vida para Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, meu querido, Deus é inconformado. Posso dizer isso com toda certeza. Quando eu fui falar disso aqui a primeira vez, eu falei assim, sabe que eu não vou falar nenhuma heresia, não, Deus. E aí Deus veio trazendo essa palavra no meu coração, meu querido, porque Deus é um Deus inconformado com pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento. Deus é inconformado. Às vezes a pessoa está conformada com a vida de sofrimento, meu irmão. Tem gente que se acomoda ao sofrimento. Tem gente que se acostuma em coisas que só está levando a pessoa para o buraco. Tem pessoas que são escravizadas pelo pecado e a pessoa acaba se acostumando com aquela vida ruim. Tem pessoas que se acostumam, por exemplo, em viver uma vida de dívida, uma vida toda endividada, toda complicada. A pessoa no começo começa a assustar, daqui a pouco ela vai se acomodando aquilo ali, e começa a falar assim, não tem nada a ver não, eu estou devendo para o banco está para lá, o banco também rouba de todo mundo, e não sei o quê. Meu irmão, porque a pessoa vai se acomodando. Mas Deus, meu querido, é inconformado com qualquer coisa errada. Deus é inconformado com pessoas que estão se perdendo. As pessoas se acomodam ao sofrimento. As pessoas se acomodam a um relacionamento fora da presença de Deus. Relacionamento às vezes abusivos, opressores. E as pessoas se acomodam naquilo ali, sofrendo a vida inteira, meu irmão. Mas Deus não, meu querido. Deus é inconformado. Tanto que Ele enviou seu Filho
Jesus Cristo, justamente para nos livrar dessas situações, para nos trazer de volta para a presença dEle, para o propósito dEle. Deus é inconformado com muita coisa que a gente se conforma. Às vezes a gente se conforma com coisas erradas, com pecados na nossa vida, meu querido, mas Deus é inconformado, meu querido, com isso. Deus não se conforma em ver pessoas se perdendo, meu irmão. Deus não se conforma em ver pessoas no sofrimento, meu querido. Deus não se conforma, Ele não fez ninguém para viver no sofrimento. A vontade de Deus, meu querido, lá em Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim, que eu é que sei que planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Deus não planejou mal para ninguém, meu irmão. Não planeja o mal para ninguém. Não deseja o mal para ninguém. Mas às vezes as pessoas escolhem o mal. As pessoas fazem as suas escolhas. E Deus estabeleceu leis, regras. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Porém, se recusardes, sereis devorados à espada. Ele estabeleceu leis e regras. Depois ele diz assim, olha, eis que eu proponho, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá a colinha, né? Ele dá a dica, ele fala assim, escolha a vida para que vivas. E coloca diante da gente, olha, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu vou dar uma dica a você, escolha a vida. Escolha a vida que você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, no trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E depois a Bíblia fala assim, no Salmo 28, 3, 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, meu irmão, não se conforme. Não sei como está a sua vida hoje. Não sei se tem alguma situação na sua vida que você tem se conformado, tem tomado uma forma errada, né? Isso tem te feito mal, tem feito você sofrer, tem feito pessoas à sua volta talvez sofrer, porque muitas vezes a gente se acomoda. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvirmos essa palavra, colocou você diante dessa palavra nessa noite, meu querido, para que você entenda que você precisa ser um inconformado. Não se conforme, não tome a forma deste mundo, não se conforme. Você pode, como nós falamos lá no começo, você pode ir além. Você pode ir além, meu querido, você pode realizar mais, você pode ser mais abençoado, pode ter mais intimidade com Deus, mais compromisso com Deus. Você pode ir além, meu querido. Você pode ter mais de Deus na sua vida, mais da presença de Deus, mais das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus tem mais para mim e para você, meu querido. Não se esconda dos gigantes, dos problemas, mas enfrente os seus gigantes. Vai como Davi foi, ele falou assim, ó, você vem a mim com espada e com vara, com paus, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. É no nome de Deus que a gente vai, meu irmão. É no nome de Deus que a gente vence as nossas batalhas, as nossas lutas. É no nome de Jesus que a gente enfrenta os nossos gigantes e a gente vence os nossos gigantes, meu irmão, os nossos problemas. Não desista das promessas de Deus. Deus está do seu lado. Se você quer se levantar nessa noite como um inconformado, tem alguma área na sua vida, queria convidar você para ficar de pé nesse momento. Tem alguma área na sua vida que você entendeu nessa noite, pastor, eu não quero me conformar com essa área
ou aquela outra área da minha vida. Eu quero ser um inconformado, pastor. Eu sei que Deus tem mais para mim, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você, meu irmão e minha irmã. Se você nessa noite quer tomar essa decisão no seu coração, seja qual for a área da sua vida que você compreendeu nessa noite: não, pastor, não posso ser uma pessoa conformada com coisas erradas acontecendo na minha vida, coisas que estão fora do lugar na minha vida. Eu não posso ser essa pessoa, não, pastor. Essa pessoa que vive apenas na zona de conforto. Tem hora, meu irmão, que você tem que sair da zona de conforto. Tem hora, meu irmão, que você precisa se levantar. E chegou a hora de você se levantar, meu querido, contra tudo na sua vida que está te acomodando. As situações não agradam a Deus. Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você dizer: não, a partir de hoje eu vou ser essa pessoa inconformada. Eu vou me colocar na presença de Deus, vou buscar a presença de Deus. Quanto mais Deus fizer na minha vida, eu vou agradecer a Ele. Para Deus, muito obrigado, mas eu sei que o Senhor tem mais ainda para fazer na minha vida. E tem, meu querido, tem mais. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E eu sou prova disso, meu querido, que Deus tem feito na minha vida muito mais do que eu pensava, muito mais do que eu sonhava. Eu tenho vergonha de falar quais eram os meus sonhos, porque já superei, ficou muito, mas muito para trás, meu querido. Eram sonhos muito pequenos, mas Deus fez mais, meu querido, porque a palavra dele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Se você é inconformado com algumas situações da sua vida, coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Coloque-se diante do Deus inconformado também nessa noite. Se você está inconformado, meu querido, Deus também está inconformado. Ele não quer que você viva uma vida de sofrimento, uma vida de derrota. Não, meu querido, Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. No nome de Jesus, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que ouviram essa palavra, que compreenderam essa palavra. Pessoas que são gratas, meu Deus, por aquilo que o Senhor fez até aqui. Mas pessoas, meu Deus, que estão compreendendo nessa noite que o Senhor tem mais, muito mais para fazer na vida dessa pessoa, Pai. Então, meu Deus, nós estamos inconformados nesta noite, Pai. Não é inconformados com o Senhor, nem com aquilo que o Senhor tem feito, mas inconformados, ó Deus, com o sofrimento que muitas pessoas às vezes estão vivendo, meu Deus. E no nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, meu Deus, para que o Senhor mude, que o Senhor levante pessoas gratas, mas inconformadas, pessoas que querem mais e sabem que o Senhor tem mais para fazer, pessoas que querem mais e sabem que o Senhor tem mais para dar, mais para fazer, mais para realizar, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser como Moisés, Pai, que tinha intimidade com o Senhor, a ponto de falar com o Senhor face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Queremos ser como Gideão, meu Deus, que apenas obedecia a voz do Senhor sem reclamar, sem murmurar, apenas confiava. Queremos, meu Deus, ser como Simeão, meu Deus, que não desistiu de esperar
as promessas do Senhor se cumprir na vida dele, Pai. Oh Deus, queremos ser como Davi, que não se acomodou, não se acovardou, não se escondeu do gigante, meu Deus, mas enfrentou o gigante, Pai. Oh Deus, e não foi Davi que derrubou o gigante, foi o Senhor que derrubou aquele gigante, que deu a vitória sobre Davi, para a vida de Davi, Pai. Na mesma palavra eu declaro, meu Deus, sobre pessoas aqui nesta igreja, nesta noite. Não é essa pessoa, Pai. Talvez tem pessoas aqui que estão pensando, mas não adianta eu ser inconformado, que as coisas não vão mudar. Não é você que muda as coisas, meu querido. É Deus que vai mudar as coisas a seu favor. Você vai apenas crer. Você vai apenas não se conformar com o mundo, se conformar com o sofrimento, se conformar com o pecado, se conformar com a derrota. É só isso, meu querido. E você vai clamar a Deus, e Deus vai fazer em favor da sua vida, no nome de Jesus. É Ele que derruba os gigantes, meu querido. Oh, aleluia, Pai. Abençoe, Pai. Levanta, meu Deus, uma igreja inconformada nesse lugar, uma igreja que quer mais, sabe que o Senhor quer fazer mais através dela, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus.